Eu queria compartilhar uma palavra que está lá em Isaías 43, versículo 18 a 19. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, falando sobre as novidades do céu, né? Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Amém? O texto bíblico diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? O nosso Deus, ele é especialista em fazer coisas novas, né? É o Deus que faz novas todas as coisas. É muito interessante que quando a gente se converte ao Senhor Jesus, Ele nos dá um novo nome, Ele muda a nossa vida, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá uma nova ótica, uma nova forma de enxergar a vida, né? Nós passamos a ter uma nova natureza, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, então uma série de coisas novas começam a acontecer quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Que o nosso Deus, ele quer que a gente experimente essas novidades do céu, essas coisas novas. E a gente pode fazer algo para viver essa novidade do Senhor em nossa vida, porque Deus é Deus que faz coisas novas, Ele deseja que nós vivamos coisas novas. Todas as pessoas que tiveram encontro com Ele na Bíblia, desde Abraão até Pedro, experimentaram uma mudança de vida, experimentaram coisas novas, experimentaram novidade de vida. A Bíblia diz que nós podemos também viver essa novidade de vida a partir do momento do nosso novo nascimento, do nosso batismo, né, nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Pela ressurreição de Cristo, pelo poder da ressurreição de Cristo, nós podemos experimentar coisas novas. E o que a gente pode fazer como cooperadores de Deus para experimentar as suas novidades em nossas vidas? A primeira coisa que a gente deve fazer é crer de todo o nosso coração que para o nosso Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Então, o nosso Deus é Deus que faz o impossível acontecer. Nada é difícil para Ele. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, todas as coisas são possíveis para Deus. E é muito importante que a gente entenda isso, né? O nosso Deus é Deus do impossível, é Deus que faz milagres, é Deus que opera maravilhosamente, né? Então, quando a gente crê que Deus ele opera coisas maravilhosas, a gente vai abrindo o nosso coração para essa manifestação do sobrenatural de Deus. Isso é sobrenatural, isso é poderoso. E eu sempre digo o seguinte: a Bíblia é um livro de milagres. Quando você começa a abrir as páginas das Sagradas Escrituras e começa a ler as páginas das Sagradas Escrituras, você vai ver que é um livro de milagre, de Gênesis a Apocalipse. Você vai percebendo isso, né? Então você já começa no livro de Gênesis o milagre da criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, né? E o verbo criar ali que aparece no texto hebraico é o verbo bará, que significa criar do nada, ou criar a partir do nada. Então Deus criou a partir do nada todas as coisas, né? De forma sobrenatural, de forma gloriosa. Ele trouxe a existência todas as coisas. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu, né? Haja relvas, e a relva veio existir. A gente vai vendo o poder criador de Deus, e essa criação ela começou a existir por meio de uma ação sobrenatural de Deus, mostrando que para Ele nada é impossível. À medida que a gente vai caminhando nas páginas das Sagradas Escrituras, a gente vai vendo outros milagres, né? Milagre de ressurreição, milagre de Deus abrindo, por exemplo, o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, milagre de Deus abrindo o Rio Jordão para a conquista da Terra Prometida, milagre de Deus responder à oração de um homem e fazer com que a terra, né, a terra pare, fazer com que o sol parasse. Então é algo sobrenatural. Deus vai fazendo coisas extraordinárias por meio da oração, por meio da intercessão da sua igreja, por meio da intercessão do seu povo. A gente vê no Novo Testamento também outros milagres extraordinários, curas, ressurreições, não é?
Jesus curando cegos de nascença, mudos, né, de nascença, Jesus fazendo surdos ouvir, paralíticos andarem, milagres extraordinários. Então a gente vai vendo que nas Sagradas Escrituras os milagres acontecem desde Gênesis até Apocalipse, nos mostrando que Deus é um Deus de milagre, o Deus para quem nada é difícil, para quem nada é impossível. Então quando você medita nas Sagradas Escrituras, você começa a se encher de fé e perceber que o nosso Deus é o Deus que faz milagre, o Deus que para Ele nada é impossível. Então, se a gente quer experimentar as novidades de Deus em nossas vidas, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que o nosso Deus é o Deus de cada chá, é o Deus de milagres, é o Deus que faz novas todas as coisas. E Ele quer fazer coisas novas em nossa vida, Ele quer que a gente experimente os seus milagres. Não importa a situação que a gente esteja enfrentando, na família, nas finanças, no casamento, né, ou em outras áreas da nossa vida. Se a gente crer, Deus vai operar milagres em nossas vidas. Se a gente buscar, Ele vai operar milagres em nossas vidas. A Bíblia diz que se a gente buscar o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes, Ele vai nos ouvir, né? Então a Bíblia nos fala sobre isso. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta se abre. Então, se você quer experimentar milagres em suas vidas, em sua vida, você precisa se abrir para o milagre, você precisa crer que para o nosso Deus não existe nada difícil, você precisa crer que para o nosso Deus não existe nada impossível. Então, eu quero milagres, eu quero novidades de Deus na minha vida, eu quero experimentar o novo de Deus na minha vida. Ele é poderoso para fazer o novo na minha vida, mas eu preciso crer que não existe impossíveis para o meu Deus em todas as suas promessas. A segunda coisa que eu preciso fazer como cooperador de Deus nesse processo, porque Deus é quem faz tudo. A gente não faz nada, a gente só faz receber o que Ele tem, mas a gente pode cooperar com Ele, né? E a gente coopera não atrapalhando o agir de Deus. E como é que a gente pode cooperar? Então, a primeira coisa é crer que Ele é o Deus do impossível, o Deus que faz milagres. A segunda coisa é a gente estar disposto a fazer da oração um estilo de vida, né? A gente vai ver na Bíblia que Deus faz milagres também em resposta à oração, em resposta ao clamor dos seus filhos, em resposta ao clamor do seu povo. Todas as vezes que o povo de Deus clamou com sinceridade, com interesse de coração, com humildade, com dependência do Senhor e com fé, Deus ouviu ao clamor desse povo e Deus se voltou na direção desse povo para abençoar, para ajudar, para fazer milagres, para curar, para libertar, para salvar. É por isso que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este lugar para pôr nele o meu nome perpetuamente. Então, Deus se movendo em resposta ao clamor, em resposta à oração dos seus servos. E é muito interessante porque Deus, embora Ele seja soberano, Ele possa fazer o que Ele quiser, de forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser e quando Ele quiser, Ele decidiu agir aqui na terra com a nossa cooperação. Há um texto muito precioso lá em Salmos, Salmo 115, versículo 16, se eu não me engano, se não me falha a memória, Salmo 115, versículo 16, que diz: o mais altos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O mais altos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus é soberano, Ele governa nos céus e governa a terra a partir dos céus, e Ele deu a terra para que cada um de nós, como seres humanos criados à sua imagem e semelhança, fôssemos corregentes dele aqui na terra. Então, tudo que Deus fará aqui na terra, Deus decidiu, em sua soberania, fazer com a cooperação do homem. E quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, pedindo a Deus que intervenha, é como se nós, eu vou usar uma linguagem humana e um vocabulário humano para a gente entender, nós estivéssemos autorizando Deus a agir aqui na terra, em nossa família, em nossa casa, em nosso casamento, em nossos negócios, em nossa empresa, na vida pessoal, na vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos clamando. E Jesus nos ensinou esse princípio também na oração do Pai Nosso, quando Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus se manifestasse na terra como ela é manifesta nos céus. E eu sempre tenho dito que nos céus a vontade de Deus é sempre plena, é sempre realizada, é sempre feita. Os anjos fazem a vontade de Deus, os querubins fazem a vontade de Deus, os serafins fazem a vontade de Deus, os 24 anciãos fazem a vontade de Deus, todos os seres celestiais fazem a vontade de Deus, Miguel faz a vontade de Deus, Gabriel faz a vontade de Deus, enfim, todas as milícias celestiais fazem a vontade de Deus. Os santos que já estão na glória fazem a vontade de Deus também. Então, no céu, a vontade de Deus é plena. Infelizmente, nem sempre isso é realidade aqui na terra. Nem sempre a vontade de Deus ela é plena, ela é feita na terra. Por quê? Porque nós, seres humanos, infelizmente, desde o Éden, nós declaramos independência de Deus e muitas vezes nós, seres humanos, nos rebelamos contra a vontade de Deus e permitimos a ação do mal na terra. Por quê? Porque nos rebelamos contra a vontade de Deus, porque declaramos independência da vontade de Deus. Então Jesus nos ensinou a orar dizendo que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Que seja feita a tua vontade em meu casamento, como é no céu. Que seja feita a tua vontade em minhas finanças, como é no céu. Que seja feita a tua vontade em minha saúde, como é no céu. Por quê? Porque, por exemplo, a vontade de Deus é que o casal vive em unidade, viva em amor. No céu não há discórdia, no céu não há ódio, no céu não há desavença, no céu não há traição. Então Deus deseja que essa vontade que é plena no céu alcance o nosso casamento. Que a vontade dele seja feita em nossas finanças. Por quê? Porque no céu todos os seres celestiais são amplamente supridos. Não há faltas no céu. Não é verdade? Então Deus quer que essa vontade também se manifeste em nossas finanças. Que não haja faltas em nossas vidas, que nós tenhamos vida plena, abundante, provisão completa e necessária para que nós possamos viver uma vida abençoada, piedosa e uma vida que glorifique o nosso Senhor aqui na terra. Em nossa saúde, Deus quer que a vontade dele se manifeste. No céu não há doenças, não há enfermidades. Deus deseja que nossa saúde também seja plena. Tanto é que o apóstolo João, na sua terceira carta de João, se eu não me engano, a segunda, ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então é o desejo de Deus, e expressa esse desejo pela oração, pela expressão de João, do apóstolo João, que a gente vá bem em todas as coisas, que a gente tenha saúde, que a gente tenha prosperidade, que a gente tenha a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Então a gente precisa crer e fazer da oração um estilo de vida e clamar para que a vontade de Deus se manifeste. Se eu quero experimentar novidade na minha vida, eu preciso orar, eu preciso fazer da oração um estilo de vida, eu preciso interagir com Deus o tempo todo, eu preciso, fazer de Deus o meu melhor amigo, o meu pai, meu íntimo, e ser íntimo dele por meio da oração. É tão bom a gente falar com um amigo íntimo e querido, compartilhar nossas questões pessoais, abrir o nosso coração. Então, se a gente fizer de Deus o nosso companheiro de jornada, o nosso amigo íntimo, como Abraão fez de Deus o seu amigo, Deus vai se manifestar em nossas vidas de forma sobrenatural. E por mais que a gente viva desafios, lutas, percalços na jornada, isso tudo faz parte do treinamento, mas nós também estaremos experimentando as novidades dele em nossa vida. Nós estaremos experimentando o mover de Deus em cada fase da nossa vida. Então, fazer da oração um estilo de vida é extremamente importante se nós queremos, de fato, experimentar novidade de vida. E uma coisa boa, querida, Deus responde a sua oração. Deus responde ao seu clamor. A sua oração é ouvida no trono de Deus. Você tem que crer nisso. Por mais simples que você pareça orar, talvez você diga assim, mas eu não sei orar. Não importa, as suas orações, as suas palavras não precisam ser palavras bonitas, rebuscadas, enfeitadas. Você não precisa usar um vocabulário sofisticado. Não, você pode orar como uma criança, interceder com um coração singelo e sincero, como de uma criança, e Deus vai ouvir a sua oração. Então traga Deus para a sua realidade de vida, traga o Senhor Jesus para a sua realidade de vida, no seu dia a dia, fale com Ele o tempo todo, porque a Bíblia nos ensina: orai sem cessar, orando em todo o tempo, ou seja, fazer da oração um estilo de vida. Se a gente quer experimentar novidades, a gente precisa fazer da oração um estilo de vida. Então, primeira coisa, se eu quero experimentar novidade na minha vida, novidade do céu, as coisas novas de Deus, eu preciso primeiro
crer que para Deus não há impossível. Segundo, eu preciso fazer da oração um estilo de vida, porque Deus decidiu agir aqui na terra em resposta ao clamor do seu povo, em resposta à oração do seu povo. Ele é soberano, escute isso, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele desejar fazer, mas na sua soberania ele decidiu agir aqui na terra em aliança com o homem, né? Em concordância, em parceria com o homem, em comunhão com o homem. Por isso é tão importante a oração, que quando nós entramos em uma aliança com Deus, quando nós entramos em um pacto com Deus, quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos, de certa forma, autorizando os céus a agir aqui na terra, em nossa vida, em nossa família ou em outras áreas da nossa vida. A terceira coisa, se eu quero experimentar as novidades de Deus para a minha vida, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente por meio da palavra de Deus. Há um texto muito precioso que eu costumo dizer que esse texto é o filtro da mente, lá em Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu costumo dizer que é o filtro da mente. O texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Observe que esse texto aqui é como se fosse um filtro para a nossa mente. Aquilo que não passar por esse filtro de Filipenses 4:8, nós não devemos pensar. Ele diz o quê? Que o nosso pensamento deve estar ocupado com coisas que são justas, com coisas que são amáveis, com coisas que são puras, com coisas que edificam, com coisas que é para o louvor de Deus, é para a glória de Deus. Filipenses nos ensina esse princípio, né? Também Colossenses 3, versículo 1, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então eu preciso passar por um processo de renovação mental se eu quero experimentar as novidades de Deus na minha vida, porque muitas vezes Deus está desejando fazer coisas novas na minha vida, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde, mas ainda estou preso a uma mentalidade do passado. Eu estou preso ainda a uma mentalidade de medos, de traumas, a uma mentalidade do velho homem, da velha natureza. E quando eu penso mais como o homem pensa do que como Deus pensa, eu estou pensando alinhado com a ação do inimigo. Olha que interessante isso. Jesus disse para Pedro, né? Quando Pedro disse para Jesus assim: Senhor, tem misericórdia de ti, isso de modo nenhum te acontecerá, se referindo à crucificação. E aí Jesus claramente e com veemência repreende Pedro, na verdade, repreende Satanás que estava usando naquele momento a boca de Pedro. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Aí Jesus diz assim: porque não cogitas, ou seja, não pensas, né, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, mas nas coisas terrenas. Então, ao pensar com a mentalidade meramente humana, Pedro deu vazão à ação de Satanás para que o diabo usasse suas palavras para desencorajar Jesus de ir à cruz. E se Jesus não fosse à cruz, não haveria redenção, não haveria salvação para nenhum de nós. Jesus não cumpriria o seu propósito e ele teria falhado, né? Então, o inimigo usou aquele momento de fraqueza de Pedro simplesmente por ele pensar como homem. Qual era a solução humana? Fugir, não permitir que aquela situação acontecesse. A autopreservação, preservar-se, né? Essa era a solução humana, era o pensamento humano. Só que Jesus deixou bem claro que o pensamento humano, muitas vezes, ele contrasta com o pensamento divino. Ele vai entrar em conflito com o pensamento divino. E se a gente quer experimentar as novidades de Deus em nossas vidas, nós precisamos pensar com o pensamento divino. E para isso, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Coração na Bíblia é sinônimo de alma, de mente, de psique, né? O coração na Bíblia não está se referindo ao órgão físico que bombeia o sangue no nosso corpo, mas quando a Bíblia fala do coração, ela está falando sobre algo que é o centro do nosso ser, que é o âmago do nosso ser, que é o cerne do nosso ser. Então, na Bíblia, coração é sinônimo de pensamento, de mente, né, de alma, de psique. Tudo isso está relacionado ao coração, quando a Bíblia cita coração. Então, é muito importante que a gente enche o nosso coração ou a nossa mente com a palavra para que os nossos pensamentos estejam alinhados com os pensamentos de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a revelação dos pensamentos de Deus.
Assim que quando eu falo, eu estou expressando o que está em meu pensamento, né? Os meus pensamentos, eles se manifestam a partir daquilo que eu falo. Não é assim? Então, a mesma coisa com Deus. Os pensamentos de Deus se manifestam a partir daquilo que ele fala. E os pensamentos de Deus, então estão registrados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E quando eu medito na palavra e eu me encho da palavra, eu estou renovando a minha mente pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando eu medito na palavra, quando eu absorvo os pensamentos de Deus para a minha vida, eu estou me enchendo da palavra de Deus e eu estou renovando a minha mente. Consequentemente, eu estou abrindo a minha vida para experimentar o novo de Deus. Caso contrário, se eu não renovar a minha mente, eu vou sempre estar vivendo uma vida velha, no sentido de eu estar sempre vivendo as mesmas coisas das quais às vezes nem me alegra mais, eu não me contento, mas estarei vivendo essas coisas porque não aprendi a renovar a minha mente pela palavra. E quantos são os cristãos que, embora tenham nascido de novo, que embora são crentes e salvos em Jesus, não conseguem viver as novidades de Deus, ainda vivem na velha vida porque não experimentaram essa renovação da mente. Então é muito importante a gente renovar a nossa mente para a gente experimentar as bênçãos de Deus e a novidade de Deus em nossa vida. E aí a gente vai para o quarto passo, que é a gente precisa estar disposto, depois de renovar a nossa mente com a palavra, a servir as pessoas com os dons que Deus nos deu. A gente tem batido muito nessa tecla de servir com os dons. 1 Pedro 4:10 diz assim, né? Servir uns aos outros conforme os dons que receberam do Senhor, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Então você experimentou milagres, está experimentando novidade de vida, você crê de todo o seu coração que não existe impossíveis para Deus, você está fazendo da oração um estilo de vida, você está renovando a sua mente pela palavra de Deus, você está no caminho certo. E agora, você precisa também servir ao seu próximo com os dons que Deus te deu. E como eu sempre tenho dito, Deus temperou você com muitos dons. Não existe ninguém que não tenha dons. Não existe um cristão sequer que não tenha recebido muitos dons da parte do Senhor. Você não recebeu apenas um dom, você recebeu muitos dons. Você recebeu centenas de dons, muitos dons. E você precisa usar todos esses dons para servir o seu povo, para servir o povo de Deus, para servir a comunidade em que você frequenta, que você serve, para servir as pessoas próximas a você. Se você fizer isso, você já vai estar experimentando as novidades de Deus na sua vida, porque você está disposto a servir, você vai estar sempre vendo Deus fazer coisas novas através da sua vida. Por quê? Porque você está usando o seu dom para promover as causas do reino, você está usando o seu dom para abençoar pessoas, você vai estar usando os seus dons para edificar pessoas. E quando a gente pensa mais no próximo do que em nós mesmos, quando nós esquecemos um pouco as nossas próprias demandas e pensamos no próximo, e desejamos servir ao próximo com aquilo que nós recebemos do Senhor, nós já vamos estar experimentando milagres e novidades em nossas vidas. Porque toda vez que você serve, o teu serviço, a tua disposição de servir, isso é uma semente. E toda semente que você plantar no reino de Deus, na direção de abençoar e edificar pessoas, você vai experimentar uma colheita abundante. Por isso, é muito importante que você se abra para as novidades de Deus, servindo as pessoas. E também que você esteja disposto ou disposta a ganhar os seus amigos para Jesus, porque não é possível que você vai viver as novidades de Deus e não vai compartilhar isso para as pessoas. É como se você hoje tivesse descoberto a cura para o câncer, você não ficaria calado, você deveria anunciar isso, proclamar isso para outras pessoas, porque permanecer calado seria um grande egoísmo. Você estaria privando muitas pessoas de serem curadas, de serem transformadas, de serem libertas. Então, você tem algo que é muito mais poderoso do que apenas a cura do câncer, que o Evangelho também inclui isso. Você tem algo muito mais poderoso, você está vivendo a cada dia, desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você pode experimentar, você está vivendo as novidades de Deus. Cada dia é dia de novidade, é dia de coisas novas da parte do Senhor na sua direção. Então você precisa estar disposto a proclamar isso para outras pessoas. Quantas pessoas você tem próximas a você que você precisa alcançar? Um amigo, um familiar,
um vizinho, um colega de trabalho, um colega de faculdade, um colega de escola. Você precisa abrir a sua boca e estar disposto a convidar essas pessoas a ter um encontro com Jesus. E eu costumo dizer que nós temos na Bíblia o exemplo de Filipe, né, que trouxe Natanael para Jesus, e nós temos o exemplo também de André, que trouxe o seu irmão Pedro para Jesus. Então, André trouxe o seu irmão e Filipe trouxe o seu amigo Natanael. Então, seja o seu irmão, seu familiar ou seu amigo, né, meu irmão, meu amigo, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas diante de Deus. Nós precisamos orar por estas pessoas, interceder por estas pessoas, e nós precisamos, em nome de Jesus, convidar estas pessoas para conhecerem Jesus. Claro que nós faremos isso com respeito, com amor, na dependência do Espírito Santo, com muita oração, mas nós precisamos fazer isso, porque se a gente está querendo viver novidade de Deus, a gente precisa ganhar os nossos amigos para Jesus, a gente precisa ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Então que eu e você possamos ser esses canais em nome de Jesus, para que nós possamos experimentar as novidades de Deus em cada área de nossas vidas, em cada aspecto de nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa estar abençoando o meu coração e o seu coração, que nós possamos refletir na seriedade da palavra de Deus e que nós possamos estar dispostos, com todo o nosso coração, a viver o melhor de Deus em nossas vidas, a viver as novidades do céu em nossas vidas. Então, que você possa crer de todo o seu coração, não existe impossíveis para Deus. Amém? Não existe impossíveis para Deus. Que você possa fazer da oração um estilo de vida, porque Deus não vai fazer milagres se você não estiver disposto a interagir com o Senhor, a orar, a buscar. Ele decidiu que iria operar aqui na terra em resposta à sua interação com Ele, ao seu clamor, à sua busca, à sua cooperação com Ele. Ele não precisa disso, mas Ele decidiu que fosse assim. Amém? Você precisa estar disposto a renovar a sua mente pela palavra de Deus. Você precisa estar disposto a servir ao seu próximo, à sua comunidade, com todos os dons que Deus te deu. E você precisa estar disposto a ganhar os seus amigos, os seus familiares, as pessoas próximas a você para Jesus Cristo. Se você fizer isso, se você trilhar esse caminho, você estará experimentando as novidades do Senhor nas áreas específicas da sua vida, em nome de Jesus. E Deus quer fazer novidade na sua vida. Deus quer que você tenha uma vida de novidades, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, poderosamente, para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.